Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse livro, o livro do cientista, do físico brasileiro Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser nasceu em 1959 aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Ele conta nesse livro a trajetória dele acadêmica. Ele começou fazendo engenharia química na UFRJ e depois ele foi e transferiu para física. Ele queria ser um cientista. O pai dele não gostou da ideia dele ser físico, achou que seria muito mais interessante ele ser engenheiro químico, mas ele notava no curso, ele fez, se não me engano, 2 anos de engenharia química, e ele notava que ele não gostava da parte prática, ele gostava muito das partes teóricas. Fez uma iniciação científica sobre teoria da relatividade e ficou apaixonado pela física. Mudou para a física e fez o doutorado na Inglaterra, e hoje ele é professor do Dartmouth College nos Estados Unidos. Qual que é a ideia do livro? O livro do cientista é falar sobre como é a profissão de um cientista. Ele conta principalmente no caso do físico, que é a área dele, mas olha que interessante, essa aqui é a coleção Profissões. Nessa coleção tem vários livros sobre diversas profissões. Tem o livro da medicina, o livro da música, o livro do guitarrista, que foi escrito inclusive pelo Tony Bellotto, que era o guitarrista do Titãs, um dos guitarristas do Titãs. O livro do ator, o livro da dança, o livro do cientista, que é esse, o livro do dentista, o livro do palhaço e o livro do psicólogo. Eu só conheço o livro do cientista, que é esse livro aqui, ó. Olha só, cheio de desenhos, muito bonito e muito bem escrito. A ideia é contar como é o trabalho de um cientista, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, por favor, ativem as notificações e deixem o like ou dislike no vídeo para eu saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Deixem nos comentários os tipos de livro que vocês gostariam que a gente fizesse aqui no canal, que fizesse um resumo, fizesse um breve comentário, conversasse um pouco sobre, né? Então, gente, ele começa nesse livro desde o primeiro filósofo, conta uma breve história da física e mostra como foram feitas algumas descobertas. Começa com Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo, porque foi a primeira pessoa que tentou explicar os fenômenos naturais, alguns fenômenos naturais, usando a razão e não usando a ideia de deuses ou seres sobrenaturais. Então, ele, claro, não aplicava o método científico. Ele tinha algumas ideias, mas não fazia testes. Hoje em dia a gente sabe que não basta ter ideias sobre como a realidade funciona. Você precisa testá-las. Por exemplo, pega uma pedra e solta do 10º andar de um prédio que tem uma altura tal. Quanto tempo demora para essa pedra cair? Uma teoria diz que demora, por exemplo, 10 segundos, a outra 15 segundos. Qual que está certa? Depende da inteligência de quem escreveu as teorias? Depende de quão complexas são as teorias? Não, depende do seguinte. Faça o experimento. Pegue uma pedra, solte do 10º andar e meça quanto tempo ela demorou para cair. Claro que as coisas não são tão simples assim, né? Só um exemplo bem básico de como funciona o método científico. Você tem que ter ideias e essas ideias têm que ser corroboradas por experimentos. É por aí. Então ele começa de Tales de Mileto, passa por Aristóteles, Galileu, Kepler, Newton e mostra as ideias desses cientistas e como elas foram confirmadas. Como é a vida de um cientista, como você tem ideias e essas ideias são testadas. Então a ideia desse livro é justamente essa, mostrar como é a profissão de um cientista. O que um cientista faz? O livro tem 93 páginas, 95 páginas. Nas primeiras 90 ou 80 páginas ele foca na física, que é justamente a área dele. No restante ele fala um pouquinho de biologia, sobre a teoria da evolução, por que a teoria da evolução é algo interessante, por que é corroborada por experimentos. Por exemplo, quando ocorreu a extinção dos dinossauros, será que ocorreu de acordo com o que está escrito na Bíblia, com interpretações que você pode fazer do que está escrito na Bíblia, que na verdade ocorreu o dilúvio, Noé construiu a arca e os dinossauros morreram porque eles eram muito grandes para ficar na arca. Então por isso que os dinossauros foram extintos? Será que foi por isso? Ou será que existe uma explicação mais plausível? Se existe uma mais plausível, por que ela é mais plausível? Como que ela é corroborada? Qual que é a ideia por trás da explicação da extinção dos dinossauros? Então ele mostra como são corroboradas as teorias e isso é extremamente importante para quem quer se tornar um cientista.
Então é um livro bem interessante para quem deseja de alguma forma ser pesquisador ou ser professor ou saber como funciona o método científico, como que um cientista trabalha. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram do livro, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem as notificações e em breve nós faremos algo que foi sugerido pelo Pedro Anderson, que foi meu aluno na UFRB, lá na Bahia, que inclusive é excelente aluno. Ele sugeriu que de vez em quando a gente sorteasse alguns livros. E isso que nós vamos fazer. Só estamos esperando o canal crescer um pouco mais, porque em breve nós escolheremos alguns livros e faremos o sorteio, tá bom? Façam um comentário se estão gostando dos livros ou não, ou especialmente desse livro aqui para esse vídeo. E sugiram outros livros, porque em breve nós sortearemos livros e mandaremos para, obviamente, quem for associado, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, um abraço e até breve. Tchau, gente.